Opa, mais uma vez, olha nós aqui novamente, 6 episódios do Expertise Cast, aqui em Alphaville, São Paulo. Você já tá chegando, já sabe, né? Você antes tem que falar o seguinte, pô, eu tô no celular, eu não tô na rua, tô em casa. Se tá em casa, abre a tela, gente, põe no YouTube, na tela da televisão, porque quanto maior é a tela, mais impacto você vai ter do conhecimento, porque vai entrando cada vez, sabe, de forma mais profunda, porque os nossos olhos, as nossas memórias, a nossa energia quântica, ela adora, assim, ver imagem para gerar energia quântica de transformação. E o nosso Expertise Cast, ele é para isso, para que você pegue os insights, não somente a história de pessoas que vêm aqui, dos convidados, não só expertise, mas geram insights, que é justamente a minha trajetória, que você tenha insights em reflexão, utilizando aqui as ferramentas da neurociência, física quântica, também do direito condominial, e junto com os convidados, acaba trazendo também a sua vida pessoal. Então aproveita isso, e mais, clica nessa setinha, segue o canal, gente, segue o canal também e compartilha aí para todos os grupos do WhatsApp, joga comentários que eu e os convidados vão estar respondendo todos. Mas, Rashid, mais um aí pra gente trazer um convidado para esse público, né? Girdel, o Expertise Cast tá me acostumando mal, porque... Tá acostumando mal? Não, é uma mentoria, cada sim, convidado que vem aqui dá uma mentoria, dá aquele impacto que você fala, e é uma das formas, vamos dizer assim, é a grande forma de conseguir conhecimento de uma maneira, vamos dizer, mais barata, vamos dizer assim, barata e genuína, né? Genuína, exatamente. E genuína. Eu acho que hoje vai dar assim, insight, né? Porque o título está dizendo como ser síndico numa metrópole assustadora, São Paulo. Eu acho que ele só tá querendo passar um medo, porque ele é bom, ele vai falar assim para você, não vai se assustar. Mas ele vai mostrar que não precisa se assustar, creio eu. Eu acredito que sim. Ele vai acabar dando aqui insights também, gente. E é um grande sim profissional, tem uma carreira brilhante, não só de sindicatura, certo? E vocês vão entender a chave que ele acabou encontrando dentro da esfera condominial. E muitas vezes você pode estar achando que é muito próspero, porque basta olhar para a estrutura. Não é bem isso. Ele vai trazer justamente os altos e baixos e o que ele encontrou no meio do caminho. Com vocês, Carlos Teodoro. Carlos Teodoro, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo, né, estar aqui com a gente. É uma honra ter você aqui. Você faz parte da base sólida da construção profissional da sindicatura nesse país. Se apresente para esse público aí, fala um pouco, obrigado, né, do que você vem propondo na área condominial. Eu que agradeço, doutor Rashid, Girdel, por mais essa oportunidade, passar um pouquinho do conhecimento, do que a gente vem adquirindo ao longo dos anos. Sim. Me chamo Carlos Teodoro, né, o nome da minha empresa é CT Martins, que é o meu próprio nome, né, então não tem como fugir. E estou aí no mercado já há mais de 18 anos, tentando passar um pouquinho de conhecimento, tentando amenizar um pouquinho a dor de todas aquelas pessoas que querem viver em harmonia dentro de condomínio. É difícil, muito, mas com estratégias, com planos de ações direcionados e a participação de todos os moradores, o caminho se torna um pouquinho mais ameno, a gente consegue trazer mais união, e isso é a força do nosso trabalho, né? Saber estar muito próximo das pessoas para que elas também contribuam com as suas ações para favorecer a coletividade, a massa condominial. Então, estou aí, né, nesse mercado, lutando, essa frase que eu coloquei da metrópole assustadora, muitos hoje podem entender assim, ser síndico virou uma opção barata de se ganhar dinheiro fácil? Para alguns pode ser que sim, mas ela existe, são desafios constantes, quase que por milésimos de segundos, a gente já tem um desafio a cada passada pelo celular, pelo WhatsApp, e aí? E um diferente do outro, né? Isso que é inacreditável. De altos e baixos, você tá de 0 a 100 em 2 segundos, no outro você desacelera, e no outro você já acelera novamente, e aí, se você não tiver uma base de conhecimento e estrutura, você não consegue trazer qualidade para aqueles moradores que estão confiando no seu trabalho. Nesses quase 20 anos, né, que você está nessa gestão da condomínio, na área de sindicatura profissional, teve vamos botar assim, umas mudanças, né, comportamentais. Você acabou vendo várias mudanças de comportamentos. E o condomínio a gente sabe que não é só estrutura.
é lidar com o público. Sim. O que é que você está vendo de mudanças de lá para cá, nos teus mais de 20 anos, quase 20 anos? O que é que mudou? O que é que está sendo cada vez mais difícil, complexo, e mesmo assim você está seguindo em frente? Então, vamos colocar no início dos anos 2000, né, quando a gente começou a entender o que era condomínio. Né? A gente não tinha toda essa tecnologia que hoje às vezes nos auxilia, mas também às vezes nos derrubam. Tá? Eu brinco que quando eu iniciei a gente era Orkut. Hoje a gente não precisa nem falar de quantas redes sociais nós temos e às vezes a gente tem que estar abastecendo as informações em tempo real, porque as pessoas se movimentam muito mais pelas redes sociais do que no diálogo olho no olho. Verdade. Né? Então, essa evolução aconteceu de uma forma gradativa. Porém, hoje nós temos muita tecnologia de ponta, só que nem todos conseguem ter habilidade suficiente para gerar um conteúdo de qualidade ou as ferramentas necessárias para trazer a informação para aquele cliente, que é o condômino, e o condomínio ter aquela harmonia de uma forma constante. Passamos por períodos pandêmicos, onde também ninguém esperava que iria acontecer, e os condomínios, alguns conseguiram sobreviver e outros entraram em colapso, e foi o caos instaurado dentro das nossas diferentes gestões administrativas e condominiais. Você acha que antes da tecnologia chegar dessas redes, app, etc., era mais fácil administrar? Muito mais fácil. Uau! Né? Era muito mais fácil porque a gente trabalhava muito olho no olho, né? Então a gente estava muito mais próximo. Não existiam essas situações de você estar aqui, a gente estava conversando tranquilamente. Eu virar as costas e de repente você começa a falar mal da minha pessoa, das minhas ações ou da minha resposta negativa para o seu desejo num grupo de WhatsApp de palco, aonde vai virar uma plateia. O único culpado vai ser sempre o síndico. Então, sempre o síndico. Eu solicitei uma coisa, não pode, assim, porque o regulamento não permite. Mas acho que o morador, eu acho que na cabeça do morador, tudo é culpa do síndico. O síndico é que escreveu a convenção, fez o regulamento, ele não aprovou na Assembleia, foi deliberação dele, ele impôs e é isso. E todo mundo tem que achar o culpado, que é o síndico. Né? Então... Que chega a ser até natural, né? Doutor Rachid, eu acho que na tua vivência também, com os síndicos, você acaba ouvindo isso também, né? Por mais que você esteja ali apoiando não, claro, não diretamente o síndico, mas junto com as cartas internas, o que realmente propõe a gestão da sindicatura, né? Eu posso dizer assim, sou até um pouco suspeito para dizer, mas com a sindicatura profissional, quando eu vou sentar com os síndicos, lógico que a gente está sempre numa eterna evolução e tem que ser assim mesmo. A gente pode estar contente, mas eu falo que a gente tem que ser um eterno inconformado, né, para sempre estar buscando as melhorias. Mas quando a gente senta com os síndicos, vamos dizer, que nem o mercado diz, profissionais, tá bem mais fácil. Tá assim, de estar lidando, de conversando, tratando. Os assuntos são mais objetivos. O problema, às vezes, que eu vislumbro em condomínio, é do condômino, ele é natural não só do condômino, do ser humano, falta objetividade. Aí vamos brincar um pouco, não sei se pode plagiar, mas igual o Pablo Marçal fala, chega no como que é isso? Então, começa aí um espirro virando uma pneumonia dentro de um condomínio. Mas aí eu queria aproveitar do Teodoro, do nosso convidado, e falar assim, quando você fala como ser síndico numa metrópole assustadora, hoje você sente mais o assustador na parte da conservação predial ou na parte, vamos dizer, comportamental do condômino propriamente dito? É a segunda parte, comportamental. Depois que a gente passou por essa pandemia, a gente imaginou que as pessoas estariam um pouco melhor, mais solidárias. Eu também imaginei isso. Né? E foi ao contrário. Isso durou, acho que umas 2 semanas. Foi aí que deu o boom da sindicatura profissional, né? Total, porque assim, eu, por exemplo, na época eu saí de alguns condomínios onde os meus subsíndicos e até conselheiros se tornaram síndicos por uma questão de opção única para se estabelecer como provedor da família. Então, surgiu, vamos dizer, essa pseudo-profissão
como se fosse uma questão, não comparando com o Uber, mas assim, o Uber também serviu para ajudar as pessoas, e a sindicatura foi um boom, e cresceu, só que muitos não estavam tão preparados para ser síndico, representar uma grande comunidade condominial, né? E o comportamento das pessoas estão muito aflorados, qualquer faísca já é um incêndio tremendo, e é o que eu falo, a culpa é de quem? Síndico. Né? Então, hoje eu tenho que lidar mais com a mente do que com estratégias financeiras, Caraca. administrativas, porque eu tenho que tentar ter aquela escutativa mais aflorada do que a fala propriamente dita. Ou seja, o teu compromisso que era antes das tecnologias, que você focava, não é, dividindo o espaço ali, público e estrutura, hoje você percebe que é muito mais, tem que estar ligado muito mais na mente das pessoas, tentar compreendê-las. Exato. Para gerir o condomínio? Exatamente. Né? Eu até brinco, né? Eu tenho até um mantra, né? Antes de quando a gente está numa situação de risco, ou de ter aquelas agressividades verbais, até às vezes física, né? Eu falo assim, o meu mantra é ouvir, pensar, respirar e falar, né? Então eu coloco isso e assim, para mim funciona porque eu já estou acostumado com esse estilo. Pode ser que para algum, né, ouvinte ajude algum dos sentidos, sim. Mas é assim, porque a gente tem que tentar ter essa escutativa mais aflorada do que falar diretamente em cima daquela pessoa, porque senão a gente cria aquele embate direto. Então vão ser duas pessoas se agredindo, né, colocando o seu ponto de vista, e aí não se chega a lugar nenhum. Então... Uma coisa que eu identifiquei, não é, antes da pandemia, claro, 2010, 2009, quando estava tomando conta do condomínio, que não dava para continuar. Eu vi que tu recebia muita sobrecarga, não é? Eu não sabia, até então não sabia do emocional, mas era muita pancada por conta daquilo que eu cobrava, que era convenção e regimento. Mas me veio um insight que o regimento e convenção, será que é porque eu não estou enxergando alguma vírgula, algum ponto, de repente a minha interpretação das leis está errado? Foi que eu não entendi, não sabia da necessidade do jurídico. E aí me veio esse insight, lendo vários artigos, falei, vou contratar um jurídico. Naquela época eu não tinha noção do direito condominial, mas eu fui buscar alguém ligado ao imobiliário. Depois que eu contratei o jurídico, o meu peso diminuiu em 50%, a pressão diminuiu muito por conta disso. Você sentiu que essa necessidade tem ajudado também? Sim. De alguma maneira? Quando a gente tem uma estrutura, quando a gente fala de empresas de síndico profissional, a gente tem que ter uma estrutura para amenizar para nós, síndicos, setores. Então, jurídico, você tem que ter uma parte de compliance, você tem que ter uma parte de comunicação, parte de atendimento. Por quê? Você é o síndico. Se você quer abraçar para fazer tudo, esse período eu acho que já passou. Lógico, se você está iniciando, é uma situação diferente. Mas, quando a gente já tem uma certa bagagem de mercado, você consegue ter uma estruturação para amenizar. O jurídico, eu vejo que ele é muito importante para o síndico, porque ele vai dar o direcionamento para você tomar aquelas decisões e ações, conforme diz a Convenção e o Regimento Interno, para você depois não ter aquele peso de ter feito algo que prejudicou o terceiro. Sim. E o morador nunca, praticamente quase nenhum lê os regulamentos e as convenções. É que nem a Constituição Federal, né? Exato, ele recebe e deixa na gaveta. Eu já peguei convenção como base de estante, porque ela balançava. Então, base de estante. Não, essa foi boa. Aí você fala, escuta, cadê a sua convenção? O que é? Aquele livrinho grosso? Eu pus aqui na estante porque tava balançando. Gente, essa é boa. Então, aí você fala assim, se as leis que foram aprovadas para ter um bom convívio, harmonia dentro daquele condomínio, como que você vai jogar debaixo da estante? Rachid, ouvindo isso, Rachid, doutor Rachid, fala aí. Eu quero até aproveitar esse gancho para perguntar para o Teodoro. Teodoro, quando a gente falar assim de o que é a metrópole, vamos dizer, São Paulo, que é uma cidade propulsora, inovadora, tudo no Brasil acontece, vamos dizer, primeiro em São Paulo.
A gente está vendo um mercado imobiliário que só esse ano já vendeu cerca de 134 mil unidades, já foram adquiridas, comercializadas, uma média de entrega de 2 condomínios por dia durante o ano, vamos dizer, se for a média, né? Sim. Um mercado que está, eu vejo muito a questão dos estúdios. Isso. Como que você está vendo a demanda, por exemplo, querendo ou não, são 800 síndicos que vão precisar ter nesses condomínios. Como que a sua visão macro de condomínio em São Paulo, os obstáculos ou até mesmo as facilidades que uma metrópole como São Paulo pode estar oferecendo, que às vezes a gente, vamos dizer, eu sou do interior, algum detalhe que a gente não vem a perceber. Como que você acha que está caminhando o mercado condominial de São Paulo? Quando eu coloco, né, a metrópole assustadora, hoje, se a gente for pegar na base de dados, a gente tem uma média de 44 mil condomínios na cidade de São Paulo e uma média de 77 a 78 mil no estado de São Paulo. Então... e crescendo, né? E crescendo cada vez mais. E assim, modelos de empreendimentos de todos os níveis sociais. Desde os pequenos de estúdio de 23 metros aos gigantes de 700, 800, 1,5 km de apartamento, né, que são duplex. Então, assim, a qualificação, principalmente para aquele gestor que vai iniciar, ela tem que estar muito bem aflorada. Eu estou quase mais de 23 anos mexendo com condomínio e eu tenho uma prática de estudo constante. E eu não sou o expert, conheço um pouquinho a mais do que alguns outros, sim, mas eu estou sempre fazendo uma leitura específica de um tema, porque é o aprendizado. A gente lida com diversas situações, desde o público de baixa renda ao elitizado. Então eu não posso ter aquela dúvida, o e se, talvez, não sei, peraí que eu vou ver. Não, eu tenho que ter uma assertividade. E o assustador é que às vezes a gente vê pessoas entrando como responsáveis naquele condomínio e não tem base mínima para você assumir. E aí o que acontece? 2, 3 meses, até ele passa. Você acha que isso é uma falha dos cursos de algumas não é dos cursos. Estão buscando errado? O que seria? Não, eu acredito que, assim, hoje, quando você vai participar de uma concorrência de um condomínio, normalmente se cria uma comissão, mas, às vezes, a própria administradora, ela pega aleatoriamente alguns nomes e faz o convite. Então, assim, quando você manda os seus dados, os seus certificados ali, você tem uma certa bagagem. Só que eu já perdi condomínio para síndicos que não tinha 2 cursos. E assim, eu tenho mais de 20, mais de 30. A minha pastinha, quando eu levo, tem umas 10, 12 páginas só de certificados de conclusão de cursos específicos. Não são aqueles cursinhos de 4 horas, 3, não, são cursos técnicos com muitas horas, são pagos. Porque eu prefiro pagar e me qualificar de uma forma que eu consiga entregar para o meu cliente qualidade. Porque eu não estou buscando quantidade. Eu quero que o meu cliente entenda que o Carlos vai estar à frente, tem a equipe por trás, porém, o Carlos vai estar à frente para dar essa solidez, essa segurança. Porque se não tem segurança, o condomínio começa a ter uma depreciação imobiliária. E o síndico não preparado, ele começa a depreciar essa gestão, e aí eles nos chamam, vamos dizer que peguem síndicos qualificados, onde nós teremos mais de 7 meses para tentar ajustar o que não foi feito de básico, arrumar um pouquinho para projetar o nosso trabalho. Então a gente perde praticamente 1 ano para arrumar a casa e depois começar o nosso projeto. E aí o síndico, a gente já entra numa fogueira, porque tudo é para ontem. Né? Hoje disparou muito o imediatismo, né? Total. Antes nós tínhamos um efeito, já era ruim, que era a ansiedade. Sim. Mas a ansiedade sumiu, agora é imediatismo, ou seja, é um pico muito maior. E isso está chegando, inclusive, eu estou atendendo, inclusive, né, alguns jurídicos que estão recebendo esse impacto. E eles, para minha mentoria, dá para você me ajudar um pouco, porque tá difícil. Sim. Porque o morador está passando para o síndico essa energia do imediatismo. O síndico acaba não sabendo lidar com essa energia, joga em cima do jurídico que não tem nada a ver com ele, e há uma cobrança.
Você tem percebido isso no teu escritório, doutor Rachid? Eu falo brincando que tem a terceirização da culpa, né? Cada um coloca a culpa em quem quer. Não é todo, né? O Carlos Teodoro não entra nisso, não. Então, o cara já na linha. Tem a terceirização da culpa. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer autoanálise, fazer autocorreções. É natural do ser humano, é difícil para o ser humano achar ou interpretar que está errado, equivocado. Quando a gente teve no episódio anterior, Horácio falando da dificuldade até de perdão, de uma série de coisas. Então essa dificuldade aí, como ele não tem, às vezes acaba não tendo esse feeling, esse autoestudo, esse autoconhecimento, acaba terceirizando a culpa. Aí a culpa, o condômino, a culpa sempre vai ser do síndico. Também a gente pega muitos síndicos que terceirizam muita responsabilidade deles para a administradora, para o jurídico. Também tem administradoras ou jurídicos, quando o síndico e a síndica pede, eles olham e assim, nossa, mas não é minha função, mas ao mesmo tempo que você tem que passar para eles a seguinte postura. Hoje o síndico ele é o gestor, ele é o CEO. Se ele pediu é porque ele conta conosco e sabe que nós vamos poder corresponder à altura. Então vamos procurar também trabalhar junto na mesma engrenagem. Então, essa alimentação que os entes têm que fazer é de suma importância. E, Carlos, até pegando dentro de mercado de condomínio de São Paulo, qual o estilo de empreendimento que o Carlos gosta mais de atuar? Condomínios clubes ou algum nicho específico? Ou você... às vezes condomínios mais antigos, que hoje eu vejo que exige muita especialidade do síndico que tenha, vamos dizer, trabalhar o retrofit de condomínios. Como que o Carlos gosta, qual estilo que o Carlos gosta? Eu vou confessar uma coisa, doutor Rachid. Hoje eu escolho onde eu quero estar, né? Então, às vezes eu recebo muita proposta e eu analiso muito bem o cenário, as pessoas, para ver se vai haver frutos. Porque eu não consigo mais trabalhar numa situação onde tem um desrespeito, onde as pessoas querem me manipular ou manipular qualquer síndico que entre. Então, assim, eu sou bem incisivo nessas questões e a primeira pergunta que eu sempre faço quando eu vou numa concorrência, se a gente tem as reuniões com o conselho ou com o grupo, que foi a comissão que foi criada para avaliar os síndicos, o condomínio tem uma preparação para ter uma empresa de síndico profissional? Porque se ela não tiver, eu não consigo, outro síndico não vai conseguir. E aí, assim, eu já participei de situações de condomínio que eu conheci os 3 síndicos anteriores. Bons síndicos, com qualidade, com treinamento, só que o condomínio não deixava ninguém trabalhar. Então, fica sempre aquela roda girando, síndico profissional vai chegar uma hora que ele não presta. Mas obviamente, você já pegou o condomínio com essas travas no passado. Você conseguiu destravar isso nos moradores? Então, é que demanda tempo, né, Gerdel? Só que as pessoas não querem te dar o tempo necessário para você trabalhar isso. Porque elas não querem mudar, elas querem comandar. Por conta do imediatismo, isso foi por terra. Exato, né? Então, hoje, assim, eu tenho vários perfis. Eu tenho um condomínio de CDHU, eu fiz uma assessoria e virei síndico porque as pessoas pediram. Só que não é, vamos dizer, o meu perfil. Mas eu gosto de estar trabalhando onde as pessoas querem a minha ajuda. Então, quando eu sinto que eu vou contribuir ajudando aquela comunidade condominial, aí eu encaro o desafio. Caso contrário, não é o valor que vai me atrair de uma forma que eu vou fechar os olhos e quero porque eu preciso daqueles honorários. Tá? Então, eu avalio muito bem a situação, se eu vou ter uma produção para poder favorecer aquela comunidade e valorizar o patrimônio deles. Ou seja, protegendo o emocional, você está buscando isso também. Porque hoje, o que eu tenho de síndico hoje, né, sendo atendido, trazendo também informação no Brasil inteiro, eles não estão aguentando, cara. Tem uns que estão dizendo que eu não estou aguentando. Dinheiro tá bom, todo dia estou com dinheiro em conta, inclusive eu não consigo nem curtir o dinheiro como deveria, não é? E eu chego em casa, não consigo nem usufruir de um passeio com a minha esposa, ou com meu marido, ou estar com meus filhos. Porque eu chego numa praia no domingo, eu estou preocupado com a manipulação que fizeram de mim na sexta-feira. Aí ele passa o sábado e domingo com isso remoendo na cabeça para segunda-feira tentar resolver. É uma das coisas que eu também coloco sempre, minha esposa sabe, eu não falo de condomínio em casa. Chegou na porta,
é o Carlos Teodoro, a pessoa comum. O síndico fica do lado de fora. Porque se eu levar os problemas dos outros para dentro de casa, eu tô criando mais um problema. E assim, a gente tem que valorizar a família. Porque se ela que vai nos dar a base para a gente ter essa preparação mental, espiritual, para poder lidar com a loucura assustadora das metrópoles. Você já chegou ao ponto de fazer uma renúncia? Já. Já? E eu falo assim, eu não digo nem que é renúncia, eu falo rescisão contratual. Porque eles sempre jogam na nossa cara assim, porque o seu contrato você tem que cumprir a cláusula 2.1.2. Eu falo, não sou a Atlas que tem essa cláusula específica, né, doutor? Mas aí eu já sempre eu falo, tá bom, não estão mais satisfeitos, eu também não estou satisfeito, vamos encerrar, acabou. Né, a vida segue, tem muitos condomínios, vai ter outros síndicos. Trabalhar assim é maravilhoso, gente, eu já fiz muito isso. E assim, você parece que você tira um peso de 500 toneladas 500 toneladas das suas costas. Você acorda mais preparado para você doar mais para aquele público que te respeita que ajuda, te merece. Né? Às vezes, não sei se vocês já sentiram aquela sensação, você tá dormindo, aí só vê o celular, só tocando, aí você já começa a ter aquela palpitação. Será que é daquele condomínio X? E aí quando você pega, você vê, nossa, E aí você começa a ter crises de ansiedade, às vezes você começa a ter depressão, né? Você começa a ter a insatisfação de querer trabalhar. Né? Eu conheci alguns síndicos há algumas semanas que eles estavam nesse período, ganham, vamos dizer, bem, porém não conseguem ter uma vida normal para usufruir daquilo que eles ganham. Sim. Né? Então, assim, eu falei, olha, na minha opinião, é mais fácil você sair, dar um passo ou dois para trás, para você caminhar com 2, 3, 4 para frente. Porque se tá te fazendo mal agora, você vai começar a perder qualidade e você vai prejudicar os seus outros clientes que estão tranquilos, confiando na sua ação. Eu sempre, quando eu trabalho com as mentorias que eu vou dando para os alunos pelo Brasil, eles perguntam, eu tô doente, eu não tenho tempo para resolver e tô com essa sobrecarga, não é? E o que é que eu devo fazer exatamente? Falei, qual o teu contrato que tá tóxico? Ele falou, poxa, uns 3. E por que você não entrega? Pô, eu preciso do dinheiro. Você tá doente agora, tá numa sobrepressão, tá com uma separação para acontecer. O dinheiro tá resolvendo? Eu falei, não. Então é o condomínio tóxico que tá fazendo isso com você. Exato. Devolva, que depois você volta aqui, me diga o que vai acontecer depois. Quando ele entregou um contrato, o tóxico, vieram melhores e a vida dele mudou. Sim. Inclusive a relação social dele mudou. Sim. E às vezes a gente só tá, assim, a gente não tem a coragem de dar aquele primeiro passo da rescisão, da renúncia. Por conta do foco no dinheiro. Exato, porque nós somos capitalistas, consumistas, né? Nós temos desejos. Eu brinquei esses dias, né? O morador é o primeiro apartamento dele. Ele falou, nossa, sacrifício, depois de 27 anos eu consegui comprar o meu primeiro imóvel, né? E aí eu brinquei, mas quantos carros você já teve? Eu já tive 5. Eu falei, você já poderia ter tido esse seu imóvel muito mais tempo. Caraca. Mas são desejos, né? E aí o primeiro passo é esse, a gente identificar realmente na nossa vida o que é melhor, o que é saudável. É isso. Né? Nessa hora, quando chega um sim profissional, pede um apoio pro jurídico, claro, acontece sim de chegar, porque o nosso ambiente, nosso nicho é mais empatia, ajuda humana, né? Eu sei que acontece o sim profissional chegar na tua sala e você esperar que é alguma coisa para resolver no condomínio, na verdade ele quer desabafar pela quantidade de pressão que ele está sendo. Como é que, nesse momento, você vai estar ali ajudando esse síndico? Hoje é o que eu tenho a felicidade de conviver, de trabalhar com pessoas com nível de conhecimento bom em sindicatura. Uau! Assim como o Carlos conhece outros também. Hoje é mais, às vezes, uma questão de desabafo, às vezes, do que tecnicismo. Sim. Entretanto, eu sempre procuro dizer assim, já falei em outros episódios aqui, o síndico ele tem medo da pressão. Ele tem medo da pressão, tem medo do julgamento, ele joga conforme a torcida vai aplaudindo ou não, ele vai para onde o vento está levando. E ele acaba perdendo as convicções dele de como deve ser, o que tem que ser feito. Então, com medo dele sofrer a rejeição ou de não ter aquela
empatia dos condôminos, ele acaba, às vezes, vamos dizer, prevaricando da função, o que ele deveria executar no condomínio. Sim. Ele vai jogar conforme a torcida quer, não vai concretizar tecnicamente o que deveria ser feito, e no final vai acontecer a mesma coisa, que é aumentar a pressão e ele perder o mandato dele, seja pela renúncia dele, ou seja, por uma assembleia de destituição. Então tem muito dessa questão. Hoje, o maior problema que eu vejo dentro da sindicatura é a questão da falta de blindagem emocional. Caraca, é porque, isso mesmo, vezes, né? Que é o que você identificou lá atrás já, cara. Você identificou isso já na pandemia. E uma coisa que o doutor Rachid falou é bem a realidade, né? Hoje, todo mundo pode ficar doente, menos o síndico. Se você pega, por exemplo, eu já vi situações de colegas que sofreram uma situação, vamos dizer, de cirurgia ou problemas mesmo de saúde, que teve que ter o afastamento. Sabe qual que foi a reação do condomínio perante essa ação? Destituição. Ele não estava cumprindo o mínimo das visitas que foram contratadas. Porque eu sou uma empresa, eu não tenho obrigação de dar um atestado para o condomínio falando que eu estou doente. É uma coisa particular minha. Só que eles acham que nós somos... é um cargo de liderança. É como advogado, é o cargo de confiança. Eu só vou contratar o jurídico na confiança, não vou pelo preço que vai ser oferecido, porque não é leilão. Eu não quero saber se ele vai custar 10 mil ou se vai custar 10 centavos. Não, eu tenho que ter a confiança no trabalho, no escritório, para que quando vem aquela situação, eu sei que vai estar em boas práticas e boas mãos. Agora, aí o síndico fica doente, de repente ele está afastado. 1 mês. O cara não vem há 1 mês, não aparece. Então aí já começa aquelas brincadeiras, né? Deve ter morrido. Trocou o nosso por um outro melhor. Essas brincadeiras bestas que as pessoas colocam, sem ter a base mínima de conhecimento. E aí você chega, às vezes, se retorna, as pessoas só começam com aquelas brincadeiras, e aí você tem que ficar se justificando. E tem muitos que às vezes entendem, mas a grande maioria ainda te debocha, né? Você vira uma chacota interna, porque o grupo do WhatsApp não para. E aí você fica como? Nem a lei de Stalk dá para nos proteger nessa situação. E uma das coisas que incomoda muito, o doutor Rachid trouxe aqui isso à tona, isso é importante, e na sindicatura, é uma das coisas que incomoda, precisa da blindagem emocional, como ele fala também, o julgamento é o que afeta mais, né? Sim. Porque o julgamento, ele afeta justamente os nossos valores. Porque os valores foram o que nossos pais nos deram. Exato. Nossos avós. Você é inteligente, você é sábio, você é vitorioso, você é corajoso, tudo são valores importantes, né? E esses valores é o que te sustenta, que deixa em pé. Isso eu percebi muito isso, né? Quando me afetava isso, eu não conseguia acessar meus valores. O que vinha, o que fica na mente é o que está novo. A mente resiste, fica remoendo. Esse remoer da energia de muita gente que acaba trazendo isso para dentro da gente, vai empurrando os valores para baixo. Sim. E aí você olha no espelho e você quer sentir aquilo que teu pai te disse no inconsciente. Meu filho, você é corajoso, você é inteligente. E isso nos motiva. Quando você chega no espelho e você não vê nada disso, aí é que vem a solidão. Exato. A sensação que eu estou sozinho. Cara, eu estou fazendo tanto, mas eu olho para minha casa e eu não consigo arrumar ainda minha gaveta. Não é? E isso é o que mais nos afeta. Eu sei que você passou por essa fase, você está mais blindado, mas isso ainda existe ainda? Você percebe isso na tua gestão? Como é que você lida com isso hoje? Então, eu tenho que ter, é o que eu falo, eu gosto de lidar com pessoas, né? A primeira questão é gostar mesmo do nosso trabalho. Eu hoje não me vejo numa outra profissão que não administrando condomínios, administrando pessoas. E assim, a gente tem que ter uma boa base familiar para te dar essa sustentação emocional, né? Então, ter a esposa, a mãe, o pai, os pets, né? Que também hoje incorporaram, né, na nossa vida terapêutica, né? A gente briga assim, ontem eu dei risada, né? Que tem 3 cachorrinhos, né? E aí uma lá olhou meio torto pra outra, aí minha esposa foi lá segurar, separar, tomou uma deitada, né? E aí ficou brava. Só que aí dá 5 minutos, a cachorra já tá lambendo, né? E se o ser humano fosse assim, ia ser bacana, né? Não do fácil, ser humano nos lamber, mas falar assim, ó, desculpa, estava, né, numa situação. Não, eles não têm isso hoje.
E é muito engraçado porque a gente vive o nosso dia a dia e é um estresse muito grande. O meu emocional, ao final do dia, parece que eu tô com 50 quilos em cada perna, em cada braço. E olha que a gente já trabalhou com outras áreas, outras gestões, e não era desse jeito. E assim, às vezes eu não consigo, porque assim, eu falo assim, tem a técnica do espelho que eu passo para os meus alunos, né? Você se olhar pelo menos por 5 minutos no espelho, mas você focar o olhar em você. Uau! Por quê? E você tem que colocar palavras de apoio para você mesmo. Porque se você acredita em você, quem que te derruba? Sim. Então, essa é uma das técnicas que a gente usa para dar autoconfiança para as pessoas. Porque quando eu começo a me olhar no espelho, eu começo a ver imperfeições, começo a ver várias situações, e eu começo a falar comigo mesmo. Né? Eu acredito em você, eu sei que você é capaz. Porque eu não preciso esperar do terceiro falar isso. Primeiro tem que partir de nós. E aí sim você cria aquela blindagem, aquela força para qualquer tipo de desafio, que é a própria metrópole. E Carlos, até pegando para dentro de toda essa tua bagagem, praticamente 2 décadas aí na sindicatura, para nossa audiência, para os síndicos e para as síndicas, cada um tem um perfil de gerir, de administrar, de fazer gestão condominial, mas que você desse uma sugestão, o que deu certo para você, o que foi diferencial para você, tá tão uma longevidade grande no mercado, o que deu certo na sua gestão, o modo como você conduz os condomínios, que você possa falar, olha, esse comportamento, ou essa ferramenta, ou esse modo fez com que as coisas ficassem mais fáceis, ficassem num cenário melhor de prosperidade. Dá uma dica do que funcionou para você. Eu sempre utilizei da palavra verdade. Independente de qualquer situação, errar, já errei, e assumi o erro perante todos. Né? E isso acho que me credibilizou perante o mercado de uma forma muito positiva. Porque eu não preciso mentir ou falar para ninguém, não, nunca errei. Eu já errei bastante ali, mas eu sempre estive à frente. Então hoje é fazer uma gestão muito clara e participativa com o condomínio. Não precisa ser somente com o grupo do conselho. Porque às vezes o grupo do conselho também, ele é meio fechado para os desejos deles. Mas e o restante dos moradores? O desejo deles. Caraca. Então, assim, eu sempre falo... Eles nunca pensam no coletivo, né? Não, às vezes, eles até pensam, Gidel. Só que é restrito. Por quê? Primeiro querem atender os desejos deles para depois pensar no restante. Então, assim, eu sempre falo, o síndico representa o condomínio, o conselho representa os moradores. Só que eu, como condomínio, eu tenho que ter o respeito com todos. Então, eu vou ter as minhas reuniões com o conselho, vamos determinar, e eu vou explanar também para o morador. Eu deixo as minhas reuniões de conselho também abertas, porque eu não posso restringir o morador de participar, porque eu não tenho nada para esconder. Sim. Agora, se existe já uma situação meio obscura, aí sim existem essas práticas. A gente sempre tem dentro do nosso mercado, acho que quem está ouvindo vai, se não passou, já vai passar ou já viu situações desse nível. Você vai fazer uma obra no condomínio, você pede lá os orçamentos, tudo, sempre vai ter um ou outro que vai falar, nossa, mas esse aqui está mais caro. Por quê? Será que está dando alguma coisa para o síndico? É sempre esse caminho, né? Sempre. O mercado é político, né? Então aí já vem aquela a máxima, é prática de mercado. É prática de mercado se você aceitar. Se você não aceitar, não é prática de mercado. Né? Então, a gente fica numa situação, eu passei isso recentemente, eu vou fazer uma obra agora, a gente pediu uma atualização para a empresa deu uma atualização de X mil a mais. E eu tive a resposta, né, de um dos membros, Carlos, por que esse valor a mais? Eu não estou entendendo. Aí eu devolvi, eu falei, eu é que não estou entendendo essa pergunta. Explique melhor. Aí a pessoa ficou muda. Né? E eu tô dando o gelo até hoje. Vai ter a oportunidade da reunião e eu vou falar diretamente, porque eu não quero fazer palco para grupo, né? Eu sou a favor do Carlos, eu sou contra. Não, é direto. Porque
meu jeito já é esse, né? Uma coisa que eu quebrei muito durante a minha sindicatura, né, nos grandes condomínios, eu percebi isso também, né? O conselho, ele fecha e quer comunicação com você e eles acabam direcionando. É como se fosse um estilo feudal, né? Isso. Eu até brinquei um dia desse, eu fiz uma live de onde nasceu essa perseguição de alguns conselhos, não todos, né? Mas alguns ficaram ali no pé e querer que sejam os desejos dele. Nasceu ali do período romano, né? Quando Roma se estabeleceu, o grupo ali camponês, alguns ficaram ricos, se tornaram ali meio que feudais, né? Dono de muitas terras, que a riqueza era essa no passado, terras e gado, né? Animais, né? E esse grupo, eu falei, cara, a gente podia expandir mais o Roma, né? Tá ficando bonito, podíamos expandir, mas a gente não é ideia de guerra. Bora pegar o melhor que tem aí, um soldado aí, pegaram o Júlio César, né? Aí o Júlio César, ó, era o síndico, aí pegaram o síndico, né? Pegaram ali da comunidade, do condomínio, o síndico, no Roma. Júlio César, você vai ser nosso general. Você topa? Opa, eu quero ser o síndico, eu vou ser o síndico aqui de Roma. Falei, então você vai fazer o que a gente quer. Aí começou isso no DNA de estar passando de pai para filho até hoje. Então, ele tomava as decisões, ele fazia as guerras, vencia as guerras e trazia as benfeitorias para Roma, as riquezas, não é? Mas ele seguia as ordens do Senado, que aí nasceu o Senado, né? Política, né? Que é o conselho. Não, agora você vai fazer por aqui. Mas eu podia fazer isso pelo povo aqui, podia botar uma ponte aqui. Não vai fazer nada aqui, não. Você vai fazer isso, que a gente quer que você faça isso. Então, ele via da comunidade, ele queria fazer muita coisa pelo povo, o Senado não deixava, o conselho não deixava. Tinha que fazer o que eles queriam, que era para poder fortalecer mais Roma e os negócios deles. Foi aí que Júlio César tomou aquela decisão. Falei, poxa, tá difícil receber o comando deles o tempo inteiro. Eu vou ser imperador. Foi aí que eu falei, mas como é que vai ser imperador? Quem manda aqui é a gente. Não, eu vou ser imperador, eu quero tomar as decisões agora pro povo de Roma, eu tenho que ajudar esse povo aí. Não. Aí nasceu a conspiração, as manipulações e a perseguição até virar verdade. É tanto que pegaram o afilhado dele, que era Brutus, que era um amigo mais íntimo, mais sério dele, conseguiu virar a cabeça em troca de poder, não é? E aí cada um deu, você conhece a história, né? Cada um deu uma facada para não ficar culpado. É. E aí a última facada foi do Brutus, ele virou com aquele olhar de tristeza, até tu, Brutus. E ficou essa frase, né? Está restando nas histórias. Ou seja, o conselho manipula mesmo, se não for atendido os desejos dele. E como é que Girdel descobriu isso? Como é que eu descobri? Eu conheço bem história, gosto de arte. Eu falei assim, não, eu não vou ficar brigando com o conselho. Eu sei que o conselho, uma coisa que ele tem medo é de transparência, né? Transparência ele não gosta muito. E Júlio César fez isso. Por isso Júlio César até hoje é aclamado no mundo e do conselho ninguém lembra de ninguém. Como até hoje, né? Sim. Ninguém lembra de condomínio de conselho nenhum. E o que é que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa que o Júlio César fez. Quer conquistar o poder? Conquista o povo. Como é que conquista o povo? O povo está em casa, ele não está sabendo o que está acontecendo. Leva para ele informação. Então tudo que eu fazia podia ser uma compra de uma agulha, podia ser uma reunião com o conselho em ata, mandava para todo mundo. Para todo mundo, toda a transparência, tudo. Se eu tivesse uma reunião com o jurídico, a mesma coisa, mandava para todo mundo. Gente, vou ter reunião 3 horas, vai ser essa pauta para falar sobre isso. Então, quando eu fazia isso, o povo ficou do meu lado e o conselho ficou fraco. E eu utilizo essa prática já há um bom tempo. Inclusive, esses dias a gente realizou uma reunião de conselho e eu falei, pode distribuir, subir no portal da administradora. Aí a conselheira... Não, eles não querem. Mas por quê? Falei, eles não gostam disso. Porque eles são contra. Ali a gente tem que mostrar que a gente está fazendo um trabalho produtivo. Mas a gente falou coisas que não precisa ser agora. Eu falei, então a gente não deveria ter falado. E isso acontece. E eles não gostam mesmo, eles impedem isso. Eles não fazem isso acontecer. Você comentou, assim, por exemplo, quantas facadas você tomou na sua época de síndico? Inúmeras, né? Inúmeras, até hoje. E a gente toma. Né? É hoje. E é legal, assim, quando a gente aprende na prática, né, que dói a facada? Dói. Sim. Mas a gente tem que trabalhar o reverso. Eu não vou ficar tomando facada a vida inteira. Eu vou trabalhar com pessoas. Eu já quebrei muito conselho que queria me derrubar, porque eu não utilizava a prática deles. A lei de estar fora da regulamentação, por lei, eles queriam que fizesse coisas absurdas. Falei, não faço, eu não entrei aqui para ninguém gostar de mim. Eu quero que respeitem as minhas ações e decisões que estão baseadas no Código Civil, na Convenção e no Regulamento Interno. Só. Mas nós queremos isso. Eu falei, então vai ter que escolher outro síndico, porque eu não vou fazer. Nessa hora, doutor Rachid, quando chega o síndico, claro, ele acaba chegando para você, para o teu escritório,
e acaba trazendo essa situação. Claro, você vai entrar como mediador, tentar ver o que é que pode amenizar para ele não chegar ao ponto de renunciar. Qual é a tua posição, geralmente, quando vem um síndico sob pressão e acaba tendo seus valores atingidos? Eu vou roubar um pouco da fala. É você dizer a verdade. Uau. Porque eu sempre procuro tratar o problema, a questão de uma maneira personalíssima. Personalíssima por quê? Porque às vezes eu vejo até também síndicos que não têm boas práticas, não têm bom comportamento e faz questão de não ter comunicação e empatia com o conselho. Ou seja, tem síndicos e síndicos, né? O revés também acontece. Às vezes até, vamos dizer, uma obrigação do síndico, pedagogicamente, educar o conselho, informar o conselho. Vamos marcar aqui da gente estudar a convenção e o regimento? Olha, eu fiz tal despesa, não, mas um exemplo bobo. Estava lá falando numa assembleia essa semana mesmo. Ah, mas síndico, você gastou X com elevador e não poderia porque despesa extraordinária tem que passar pela assembleia e papapá. Aí só que ele ficou, pelo modo como ela falou, deu a mesma, você falou, devolvo a pergunta para você, que você não entendi a tua pergunta. Aí qual que foi? Aí eu peguei, estava no calor, os dois, eu falei, calma, é só explicar. Fulano, essa despesa do elevador, ela não é considerada uma despesa extraordinária. Ela está dentro da manutenção, onde vocês, na previsão orçamentária, aprovaram uma alíquota de X para manutenção de elevadores. Obra necessária. É manutenção, conservação, e é necessária. Aí, então não é extraordinária, por isso que não trouxe para a Assembleia. Se fosse uma modernização do elevador, exato, aí já seria então às vezes até falta essa função pedagógica. A comunicação, né? A comunicação, essa função pedagógica. Mais As pessoas às vezes perdem a paciência com uma facilidade muito grande. Muito. Então, dentro dessas condições, eu sempre procuro dizer, vamos trabalhar aqui com a verdade, como que você está se comportando, olha como que você está agindo, o que você almeja, o que você pretende, quais são os seus objetivos. Sim. Falo assim, é uma reeducação condominial. A gente mostrar para cada morador o que pode e o que não pode, às vezes até precisa do desenho, porque falando em 3 situações, até 3 idiomas, a pessoa também não entende. Tem que desenhar. E não é, por exemplo, que nós, o que às vezes para nós é óbvio, para ele não. Para ele não é porque faz parte absurdo. Do nosso métier. A gente está acostumado com essa linguagem, o modo como que vai agir, o que tem que se fazer, quando fazer, o modo porque estamos fazer. Na linha de frente, né? Mas aquela pessoa que não tem a vivência, é igual eu agora, tô às vezes no modo caverna, por exemplo, com inteligência artificial. Tô muito estudando, aplicando também, porque não é só estudar, aplicar. Então, como para mim tudo é novidade, e às vezes vai acontecendo, então tudo para mim está sendo muito maravilhoso. E às vezes o condômino, ele vai no condomínio, na assembleia, ele não está acostumado, nunca participou de uma assembleia, é a primeira vez que está indo morar em condomínio. Então, assim, a gente tem que sempre utilizar a questão da empatia para estar se colocando no... Uma coisa assim, uma situação, né, que foi bem bacana agora comigo recentemente. Entrei num condomínio grande, clube e tal. A gestão anterior não teve a empatia, vamos dizer, necessária para dar fluidez. E eu cheguei e ganhei por um voto. Olha só que interessante, um voto. Foi bem acirrado o negócio. E no dia seguinte eu já me avisaram, você ganhou, beleza. Então eu já preparo e já começo a fazer as visitas. E aí eu já vou até o condomínio, já começo a conhecer a estrutura, os funcionários. Aí eu tava na salinha da administração e os funcionários, meio-dia, horário deles de almoço, né? Falei, eu já fiquei do lado, eu falei, vou conversar com eles. E aí pergunto pro zelador, cadê os funcionários? Então eles foram lá pra área da churrasqueira almoçar, porque eles estão com medo do senhor. Falei, mas medo de mim? Eu não boto medo em ninguém. Não, é que falaram que o senhor é bravo. Bravo? Não sou bravo. Pode chamar todo mundo aí, agora aqui. Né? Aí todo mundo veio com a sua marmitinha. Aí eu chego, pessoal, bom dia, vou me apresentar, eu me chamo Carlos, tal, sou o síndico aqui, estou aqui para auxiliar. Então eu já me aproximei deles de uma forma que, assim, quase ninguém a faz. Porque às vezes a gente só trata o colaborador ali com exigências. Faz isso, faz aquilo. Limpa, tá sujo. Você não viu? Então a gente só cobra, né? E eu tento transformar um lado diferente. Primeiro eu tento entender qual é o processo
que ele está vivendo no seu dia a dia para que ele evolua dentro da sua atividade. Ou seja, gestão humanizada. Então eu coloco o Carlos à disposição deles para ouvir também. Não é só o morador. O funcionário, o colaborador, ele é o que menos quer falar com o síndico, quando o síndico não dá abertura. Porque ele tem o medo. Você me falou uma coisa interessante, me fez voltar ao passado. Na verdade, quem me ensinou isso foi, na época, tudo foi o shopping center, né? Quando eu cheguei nos condomínios clubes, também era assim, os funcionários eram maltratados, né? A gente já é maltratado pelos moradores, imagina os funcionários, né? E tem um caso muito pesado que nem vale a pena falar. Mas eu lembro quando eu cheguei lá, eles eram assim mesmo, meio cheio de dedos, né? Aí eu fiz uma reunião, eu sempre quando chegava no condomínio novo, né, fazia uma reunião com todo mundo, sentava, gente, quero que vocês entendam o seguinte, para vocês entenderem qual é o meu perfil aqui dentro do condomínio. Eu estou aqui para atender vocês. Eu estou aqui para atribuir dentro das normas, das regras da casa, o que vocês precisarem, certo? Se vocês precisam de ferramenta, você é o líder do teu campo. Quem determina como deve ser o teu trabalho não é o Girdel, é você. Então eu estou aqui para atender vocês. Então use a liderança de vocês para que atenda o que vocês precisam. Eu não estou aqui para pegar no pé, nem para dar notificação, nem para multa, nada disso. Eu estou aqui para poder vocês falar, Girdel, eu preciso disso. E eu tenho que me virar. Para dar para vocês o trabalho que vocês precisam para poder vocês usufruir. Girdel, eu preciso de um treinamento. Eu tenho que me virar para deixar vocês preparados. Então, usem isso, a liderança de vocês em prol de vocês. Cara, a equipe era outra. E eu treinava a equipe assim. Treinava a equipe totalmente assim. Certo? E pelo menos a cada 2 meses, eu gratuitamente, eu juntava todos e dava um treinamento gratuito. Porque a gente sabe que a rotina acaba entrando no esquecimento em algum momento. Sim. Por isso que até brinco isso, por isso que o porteiro está ali há 10 anos, sabe como abrir o portão e de repente bateu no carro. A pessoa acha que não, o culpado é ele, demite ele. Não, gente, o culpado não é ele, o culpado é a gestão que não levou treinamento para ele, para deixar o cérebro dele, o sistema neural dele aprimorado, para não entrar em esquecimento. E isso é legal, porque assim, eu tenho várias histórias, né? Você não pode contar, mas eu vou contar uma rapidinho. O pessoal da reciclagem também são os que menos são valorizados, né? Todo mundo só joga porcaria, verdade, cara. E eles vão fazendo o recolhimento. E aí, esse condomínio também grande, 4 torres, né? Quase 600 unidades, imagina o número de pessoas, quase 3.800 pessoas habitando ali. E eu entro, eu já vou fazendo esse meu trabalho de aproximação. Aí cheguei na área da reciclagem, e eu gosto de café, né? Eu falei, o pessoal, tem um cafezinho aí? Aí os meninos já assustaram, falaram, nossa, o síndico veio aqui, né? Eu falei, vamos sentar, o ambiente bem limpinho, tomei o café com eles, e aí perguntei o que eu poderia contribuir para que ele melhorasse na sua atividade. Aí, olha só como é uma coisa tão simples que às vezes ninguém percebe. Ele me pediu um protetor solar, que ele falou, aquele creme de ir na praia, que é um protetor solar. Demorou, mas depois eu captei a mensagem. E um boné que tinha uma cobertura extra para nuca. Porque como eles ficavam no sol, dia a dia, fazendo o recolhimento dos tambores, prejudicava. E aí, assim, mas o mais bacana, assim, bonito que eu ouvi, ele falando assim, nossa, já passaram 7 síndicos aqui, nunca ninguém veio falar com a gente. Uau! Só cobrando a gente, Caraca. né? E aí, assim, ele só me pediu um protetor e um boné. E ele já tá lá mais de 10 anos, né? Então, Caraca. o que é isso para um condomínio? Se a gente for quantificar pelo número de unidades, não dava nem um centavo. Exatamente. Né? Isso é sindicatura de sucesso, hein, doutor Rachid? E tô curioso para fazer uma pergunta para ele. Então faça a última pergunta. Essa é a última pergunta. E vamos finalizar de uma maneira diferente, viu? Vamos. Porque o que ele trouxe aqui, realmente, acho que muita gente esperava que ia trazer reforma, investimento. Não. A reforma é em você mesmo e olhar por a outra pessoa. Como se preparar melhor como ser Sim. humano, né? Isso é sempre. E Carlos, dentro do tema do podcast, qual foi o maior desafio que o Carlos encontrou? Em específico, uma situação, o maior desafio e como que ele procurou solucionar esse maior desafio? Eu sei que o síndico tem vários desafios, todo dia é um desafio, mas um que marcou você e que você ficou feliz de ter encontrado aquela solução. Eu lembro que eu assumi um condomínio há uns 9, 10 anos atrás,
Um condomínio, assim, ele era muito bom, bonito, tinha uma estrutura aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo, na região da Moca. Assim, são condomínios bonitos, bons. E assim, o desafio foi melhorar aquele fluxo financeiro. Porque a gestão passada, que era de morador, ela não aplicava reajuste há 10 anos. Então, assim, eu tinha uma defasagem financeira muito grande. O síndico amigo, aquele síndico amigo, né? E assim... não vou aumentar a taxa. Eu entrei, assim, com um desafio muito grande, porque pessoas de idade, aposentados, que a gente sabe que não tem um recurso como quem está na ativa. Sim. E aquele dinheiro contado. E assim, eu peguei o condomínio negativo quase 380 mil reais, com reforma de elevador para fazer, que ele estava condenado, um dos elevadores condenados, ou seja, de 2 eu só tinha 1. Empresa terceirizada até que estava razoável, né? Mas a manutenção do condomínio estava precária. Piscina com vazamento, garagem com estrutura abalada, né? O piso soltando com água de reuso, assim, de pluvial, né? Assim, estava degradado. E o desafio foi convencer as pessoas que eu precisava da ajuda financeira para valorizar aquele imóvel. Porque, vamos colocar um valor de 300 mil, eu compraria ele por 120, para vocês terem uma ideia. Isso há 9, 10 anos atrás. E conforme eu fui passando o dia a dia, sempre mostrando a verdade, mostrando números, que era o que eles não tinham. Porque era bonito o síndico falar, não vai ter aumento de condomínio. Legal, mudou, aprovado, eleito, mais 2 anos. Só que a dívida só foi aumentando, bola de neve. E quando a gente conseguiu fazer, eu fiquei nesse condomínio 7 anos. Uau! Quando eu finalizei esses 7 anos, acho que a satisfação geral foi tão grande, foi choro. Porque assim, eu falei que eu não queria mais ser síndico, não por questões de desafios. Eu acho que eu já tinha cumprido a minha missão naquele condomínio. Eu precisava de mais desafios, porque depois do a gente gosta ano, disso, né? Entrou no eixo. Então, fizemos a reforma dos 2 elevadores, fizemos a reforma da garagem, pintamos o prédio, tivemos na época uma chuva de granizo que depreciou todas as janelas da edificação, porque era daquelas de plástico de PVC, só que com o sol ficou rígido, com a chuva de granizo detonou, o seguro, a gente conseguiu fazer a composição com o seguro e aí estabeleceu tudo. Então eu deixei o condomínio depois ainda positivo, quase 400 mil reais. E aí eu saí, assim, pela porta da frente, mas assim, com todos, não, fica, pelo amor de Deus, fica, que a gente não sabe como que vai ser. E aí entrou um outro morador, né, aí eles não quiseram mais síndico profissional, e aí foi. Mas acho que esse foi um dos maiores desafios que eu tive nos últimos tempos, de pegar um condomínio praticamente bem negativo e conseguir fazer essas melhorias. Um time na Série D levar para a Série A. Não digo nem na Série D, eu já ia para a Série E, viu? Porque aquele lá que não tem o dinheiro para comprar o pãozinho com manteiga velho. Você age realmente, acho que, não sei se a maioria dos síndicos pensou assim, porque eu penso assim também. Os condomínios clubes lá na Bahia que me davam em guerra, eu pedia em guerra, porque eu gostava de arrumar o condomínio, eu acabei desenvolvendo uma ferramenta de feedback. As pessoas não conseguiam organizar na educação e as operações e treinamento no condomínio. Então, quando eu arrumava o condomínio, me dava rotina. Sim. Porque eu via que eu queria continuar no desafio. E você precisava de mais. E as pessoas falavam, cara, você é louco, você arrumou um condomínio, o salário é bom, a grana é boa, você tá perto de sua casa, o condomínio desse, tá todo arrumadinho do jeito que você quer. Cara, não tá dando pra mim. Às vezes não me dava tomar o café, né, com o morador. Né? Me dava a sensação de vida parada. Sim. Que acabava fazendo isso. Doutor Eduardo, mais um pra conta, né? Mais um pra Mais um pra conta. Você gostou? Pra somar. Você Saldo gostou? Positivo. Vai ter segunda parte também, será? Cara, tem bagagem, hein? Se ele aguentar, nossa. Tem. Segunda parte eu posso falar da parte de ensino. De ensino, né? De qualificação. Agradece esse grande homem aí, esse grande sim profissional de 20 anos de área condominial. Carlos, obrigado por você passar a sua experiência, um pouco da sua experiência, né? Infelizmente é só uma hora e pouco. Sim. De 20 anos, resumir 20 anos é muito pouco, mas
que outras oportunidades apareçam para você estar alimentando as esperanças dos síndicos, alimentando o mercado de propositividade, prosperidade. Sim. E a gente agradece o teu carinho com a audiência do Expertise Cast. Eu que agradeço por essa oportunidade, desejo sucesso, né? Uma ascensão muito boa, 2 pessoas ali que têm uma relevância muito grande e forte dentro do mercado condominial. E acho que o nosso intuito é isso, é passar um pouquinho do que nós já vivemos e ainda vamos viver um pouco mais, né? Mas às vezes é aquele síndico que está no início e não sabe, de repente, como agir, né? E esse estilo de vocês é isso, é essa transparência, é a fácil comunicação, né? Não estar em termos de difícil linguagem, porque a gente tem que estar incorporado, é nós, mano, e é nós, e vamos que Se você vamos, for dar uma né? palavra, construa uma palavra impulsionadora para esses novos síndicos que estão entrando na área condominial, mas também aqueles síndicos que estão enfrentando esses desafios de complexidade com os seres humanos, que são os moradores, né? Tenha o seu momento. Coloque na sua vida, na sua prática, propósito. Você tem a parte profissional, mas coloque a sua família, os seus desejos também dentro da sua linha. Não deixe de fazer o que você quer porque os outros falam que você não é capaz. Uau. Tá? Então, se você, por exemplo, está pensando em alguma coisa bem material ali, projete que você vai conseguir. Né? Eu sempre falo, seja capaz, acredite em você. Olhe no espelho, não precisa, se você não aguentar 5 minutos, comece com 1 minuto, com 2, com 3. Olhe para aquele espelho e veja que aquela pessoa que está refletindo é você. E você acredita naquela pessoa. E aí sim você vai ter sucesso na sua vida, na sua jornada, na sua empresa ou na sua gestão. Né? Acredite sempre em você. Se você acreditar em você, quem que derruba? Ninguém. Exatamente. Tá? Então fica essa minha palavra para todos. Foi bom, hein, cara? Fechou, hein? Bom. Dá até vontade de esticar um pouco mais e pagar multa aqui no podcast. Gente, obrigado aí a todos vocês, não é? Que vocês aqui viram realmente, né? Acho que vocês esperaram. Poxa, tá um síndico de quase 20 anos, cara de sucesso, vamos aprender a ganhar dinheiro, vamos ficar rico. E você descobriu que para ficar rico tem que melhorar dentro de você, você se blindar e você focar nas outras pessoas, inclusive na tua equipe. É aí que sim traz o sucesso. Você fortalecer a tua humildade na liderança com as pessoas. Os conflitos irão continuar? Irão. Cada um tem seus problemas culturais, mas aqui você aprendeu através de uma visão de um grande síndico profissional de São Paulo, como realmente você deve trilhar no meio desse público, que muitas vezes eles não sabem nem o que estão fazendo, são dores emocionais de cada um. Mas você, como líder, você tem que sim estar buscando as ferramentas, como ele falou, buscando conhecimento, se aprimorando conhecimento, nunca achar que eu já sei tudo, continuar subindo as escadas da humildade para trazer mais conhecimento, para você ficar mais humanizado e saber levar o teu melhor para outras pessoas e principalmente se blindar. Ele está tanto tempo na área condominial e descobriu essa chave. E talvez você não tinha, talvez você chegou agora dentro da área condominial ou está trilhando e está se perguntando por que não consegue prosperar como deveria. Talvez essa chave seja em você estar cuidando mais de si. É isso? É isso aí, gente. Obrigado. Foi uma honra, não é, ter você no Expertise Cast. Para mim é uma honra. A gente já se conhece há anos, né? E você sabe o quanto eu admiro o teu trabalho. E no dia que eu te conheci, eu nunca esqueça aquela palavra. Girdel, condomínio é fácil. É só ajudar esse povo. Sim. Nunca esqueça essa palavra no dia que a gente fez uma entrevista no teu condomínio lá no Morumbi. Sim. Não é? Nunca esqueço disso. Outra fase forte. Foi. Eu esperava fazer entrevista. Todas as entrevistas que eu fazia, o mostrava o que fez, o que não fez, a estrutura, não. Ele chegou e falou assim, olha, isso aqui, eu tá vendo esse jardim aqui? Eu fiz porque tem umas senhoras aqui que elas gostam do verde. Elas gostam do jardim. Então eu atendi elas, isso aqui acaba atendendo todo mundo. É só ver a necessidade dos outros, que você acaba alcançando o sucesso. E é o sucesso que ele tem. Não é de acabar. Hoje ele escolhe qual condomínio realmente quer a ajuda dele. Quer minha ajuda? Eu tô dentro. Não quer? Dá licença, obrigado, tchau. Deve ser assim. Obrigado. Tem outros síndicos, né, que estão iniciando que pode fazer esse desafio, né? Exatamente. Obrigado, foi uma honra ter aqui no Expertise Cast com o Dr. Rachid. E posso pedir uma ajuda para a audiência? Pode, sim, claro, agora. A gente trouxe grandes nomes, como Carlos, dentre outros nomes, deles darem a sugestão quem que eles gostariam
que o Expertise Cast entrevistasse ou batesse um papo e conversasse. Caramba, gente, joga no comentário aí quem é que vocês querem que venha aqui pro Expertise Cast. Pode botar aí Carlos várias vezes que a gente vai trazer de volta. Entendeu? Obrigado, gente. É isso aí. Compartilha, tá vendo a setinha? Joga no todo do WhatsApp. Joga também para ter aqueles conselheiros, para eles entenderem como é que deve ser a aliança junto com o Bom Síndico, para trabalhar junto em prol do condomínio. Joga para todo mundo esse Expertise Cast. Segue o canal. Vamos turbinar o algoritmo. O canal tava parado, mas a gente vai turbinar o algoritmo para chegar para mais gente. Bora lá? Fechou? Tchau.